Infelizmente eu não consigo fazer hoje essa live mais tarde porque tenho compromisso. Então eu precisei manter este horário das 8h30. Eu vou começar a live cantando um ponto de macumba, de Xangô, que é muito poderoso no Brasil inteiro. E vocês sabem o quanto Xangô é amado no Brasil, né? Os orixás todos são amados no Brasil, né, gente? Mas falando da especificidade de Xangô, Xangô é o rei das tradições de origem Nagô e Yorubá no Brasil, né? Muitas casas, inclusive nesse mês de junho, celebram aí o festejo do fogo, o Bogum de Xangô, né? A grande festa de Xangô, que nas comunidades tradicionais de Candomblé celebra esse grande orixá, esse orixá muitas das vezes incompreendido, exatamente porque ele é o orixá de uma meticulosidade tamanha. É o meu orixá, né? É o orixá que eu carrego e é o orixá que eu amo de todo o meu coração, porque é o orixá que foi plantado na Miori, foi o orixá que escolheu caminhar comigo nesse mundo, foi o orixá que, depois de tanta peregrinação, de tanta jornada, escolheu estar comigo nas minhas labutas, nas minhas lutas, nesse plano físico que é a Terra. Então, eu sou muito grato a Xangô por tudo. Xangô é o grande orixá da minha vida, né? O grande orixá do meu viver. Então eu vou cantar essa cantiga, né? Esse ponto de macumba, e eu escolho um ponto de macumba por ser cantado nas comunidades afrodiaspóricas com muita fé, com muita devoção na nossa própria língua. Estão queimando vela pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Estão queimando vela pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora estou aqui só pra louvar Xangô e ver essa macumba no pé de quem mandou. Agora estou aqui só pra louvar Xangô e ver essa macumba no pé de quem mandou. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Estão queimando velas pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Estão queimando velas pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora estou aqui só pra louvar Xangô e ver essa macumba no pé de quem mandou. Agora estou aqui só pra louvar Xangô e ver essa macumba no pé de quem mandou. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Estão queimando velas pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora estou aqui só pra louvar Xangô e ver essa macumba no pé de quem mandou. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Cabeça Xangô, Xangô Lucossô, Xangô Lucossô. Xangô Lucossô, Xangô Lucossô, Ocoiá, Arabambi, Inanlenu, Inanloju, Acatari, Ueri, 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 cabia esse Xangô. Xangô, o orixá da eletricidade,
também cultuado como orixá da justiça, o único orixá que é rei, o único orixá que veio do céu rei, o único orixá que tem a prerrogativa da realeza, porque veio para a terra com a incumbência de governar, com a incumbência de promover as instituições, as agremiações, a fraternidade, a família na terra. Xangô é o orixá da comunalidade, o orixá da ordem, o orixá do poder, o orixá da virilidade, o orixá da força e da masculinidade. No Brasil, em todas as tradições afrodiaspóricas, de norte a sul, leste a oeste, Xangô é cultuado. Xangô impregnou-se nas tradições populares, além do culto do candomblé, além do culto Exim Orixá Ibiri, o culto tradicional de orixá. Nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Xambá, nos terreiros de Ebá, na tradição do Xangô do Recife, nas tradições do Batuque do Rio Grande do Sul, nas tradições da encantaria e nas tradições da pagelança, Xangô também está lá sendo saudado com cantigas que reportam a sua grandeza, a sua realeza, a sua magnitude. Por ora, eu gostaria de começar do começo. Aliás, quem é Xangô? Que orixá que é esse? Então vamos voltar no tempo para poder falar dessa divindade relacionada à eletricidade, relacionada à energia, relacionada ao raio e ao trovão, e também a pedras, as montanhas pedregosas, a chuva, porque Xangô tem uma relação poderosa com a chuva. A chuva pertence a Xangô. A água que cai do céu é uma água dotada de energia. É uma água que, inclusive, alimenta as barragens que produzem energia elétrica. Por isso que Xangô é o grande orixá da eletricidade. Na Companhia de Eletricidade Nigeriana, que fica com sede na cidade de Lagos, uma cidade portuária gigante, com mais de 25 milhões de habitantes, na porta do prédio dessa grande companhia de eletricidade do país, da Nigéria, tem uma estátua gigante de Xangô representando ali a força e a eletricidade, porque Xangô é o patrono da eletricidade. Xangô pertence a um dos orixás que vieram do Orum. Xangô estava na comitiva, Xangô fazia parte das divindades que estavam na fundação do Aê, na fundação da terra. Xangô é um orixá que veio direto do céu. Bravo, guerreiro, altivo, destemido. Xangô chega na terra para governar a terra em nome de Olodumare, para instituir o governo na terra. Ele já chegou governador, ele já chegou líder de um povo, líder de uma gente. Não podemos esquecer que Xangô é o patrono, né, do grande império de Oió, um majestoso império que existiu nessa grande faixa na costa africana, onde esse território imperial começava aonde hoje é a Nigéria e ia praticamente até onde é Gana, passando aí por uma faixa que ia dessa região entre onde hoje é a Nigéria, pedaços do Benin, pedaços do Togo, pedaços do Gana. Ali tinha uma região, uma vasta região, que já foi parte do grande império que era Oió, que foi Oió, cujo a divindade desse império era o próprio rei. O rei, o Alafim, era celebrado como divindade. E depois que ele morreu, ele continuou sendo celebrado como divindade pela sua própria dinastia, pela sua própria linhagem. Toda uma linhagem que se reporta a Odudua,
depois a Oranian, Xangô, Aganju, né? Baani, né? Que é o pai de Aganju. Aganju é sobrinho de Xangô, até os dias atuais, até os alafins atuais, né? Mesmo que o império perdeu a sua opulência, perdeu a sua magnitude com a invasão da Inglaterra no século XIX, esse império ainda mantém o seu resquício, a sua memória celebrada até os dias de hoje, através do culto de Xangô e através da cidade de Oió, aonde o palácio do Alafim está lá preservado, aonde os alafins são mantidos como autoridades populares, autoridades do povo tradicional da terra iorubá. Xangô, também chamado de Jacutá, Jacutá em iorubá quer dizer Jacuotá, né? Jacutá, então Jacuotá quer dizer o atirador de pedras. Então Xangô era conhecido como Jacutá, é um epíteto, é um codinome, porque ele é um atirador de pedra. Xangô é o senhor do Edum-Ará, a pedra de raio, a pedra que é formatada, que é transformada pelo raio. A pedra que tem a força do raio, porque o raio representa também a força elétrica, a energia, o poder do próprio Xangô. O orixá que carrega um xere, que quando é manuseado, ele lembra o barulho da chuva. E esse xere, que é uma cabaça com fundamento lá dentro, consegue chamar, consegue trazer Xangô para a terra. Se você já ouviu o som do xere, esse instrumento musical, que também é uma espécie de acelerador de partícula, porque lembra os chocalhos indígenas, que move o tempo, que move as energias, que move os princípios de existência, que move a própria existência. Então, enquanto você manuseia o xere, e a gente não balança o xere de qualquer jeito, tem um jeito correto de manusear o xere. O Oni Xangô manuseia o xere sempre acima da sua cabeça, né? Tem toda uma performance, tem toda uma ritualística para poder manusear esse xere, tem todo um fundamento. Não é pegar uma cabaça, não é comprar uma cabaça, um chocalho na loja, né? E matar em cima. Não. Tem todo um fundamento. O verdadeiro xere é preparado pelo Oni Xangô. O Oni Xangô tem autoridade para despertar o poder do xere, que é feito com a cabaça real. A cabaça tem que estar inteira, embora nos costumes das tradições afrodiaspóricas do candomblé, essa cabaça ela tomou outros rumos, né? É feito de latão, é feito de ferro. Isso são os movimentos diaspóricos. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está certo. É o que a diáspora produziu e ainda assim está o xere. Não quero entrar nesse pormenor. Como eu sou iniciado no culto de Xangô tradicional, no Essim Orixá Ibiri, eu não sou iniciado no candomblé. Eu fui iniciado no culto de Xangô na Nigéria pelo antigo Elegum do rei, né, que foi o Elegum Mor, o maior Elegum da terra iorubá por mais de 50 anos, o falecido e querido Xangô Delê Ibuowo Atandá, o grande Elegum do Império de Oió. Provavelmente eu fui um dos últimos iniciados dele antes de morrer. Eu fui iniciado em 2017 lá na Nigéria e recebi aí a linhagem real do culto tradicional de Xangô na própria terra iorubá, como muitos de vocês já sabem, porque essa iniciação naqueles idos foi compartilhada aí no mundo inteiro. O xere, que representa esse poder para chamar Xangô, é preparado com segredos desse culto que somente os Onixangôs sabem. Então, para preparar o xere dentro do culto tradicional de Xangô, a cabaça real, ou seja, a cabaça intacta, inteira, né? Essas cabaças que formam, que tem essa estrutura, diríamos assim, né? Com uma arte grande, e lá vem
uma bola oval onde você introjeta ali os fundamentos para que esse instrumento, que deixa de ser cabaça e passa a chamar xere, devidamente preparado, tenha o poder de invocar a força de Xangô. Ele é muito forte. É um instrumento poderoso, porque somente esse instrumento, o xere, é capaz de trazer, de baixar, de fazer baixar, vamos dizer essa expressão, Xangô na terra. Ele chama Xangô. E ele faz o barulho da chuva. Porque a chuva é um elemento primordial de Xangô. Um outro instrumento que Xangô carrega é chamado de Oxê, um machado de 2 gumes que representa a sua autoridade de julgar, a sua capacidade e imparcialidade de ver a situação por 2 lados. Xangô nunca omite um parecer, um julgamento sem olhar para os 2 lados. Xangô está sempre olhando para os 2 lados. Cuidado com a sua queixa para Xangô, porque Xangô pode dar razão ao seu inimigo. Pedir para Xangô justiça é muito complicado. É um dos orixás mais delicados, mais temido para você pedir qualquer coisa. Por que Xangô é difícil? Porque Xangô vai sempre analisar toda a situação a partir dos 2 lados. Xangô não toma partido. Como eu falava em Exu, Exu toma partido. Você vai ali no Exu, você faz aquele PPP todo, você faz aquele sambódromo todo, e Exu compra a sua briga. Ele faz o certo virar errado e o errado virar certo. Xangô não tem isso. Xangô não faz o certo virar errado, nem o errado virar certo. Xangô é 880. Você está certo, você está certo, errado, está errado. E se você vai pedir a ele com más intenções, você já está errado, porque ali ele já vai te barrar. Ele não vai nem te responder. Ah, mas o Orobô está falando, o Orobô está te confundindo. Porque quando o Xangô assume a sua causa, ele é certeiro. O Orobô não confunde. O Orobô é papum. Sim, sim, não, não. Não tem essa coisa de negociar porque... Não vai ter esse papo. Porque Xangô, quando você levar a causa para Xangô, Xangô já viu. Quando você levar a demanda para Xangô, Xangô já entendeu. Então Xangô é um orixá que a gente leva causas reais. Xangô é o orixá dos oprimidos, dos desfalecidos, dos adoecidos, dos injustiçados, dos que estão sendo passados para trás, dos que estão sendo enganados. Xangô sempre opta por defender estes. Sempre. Sempre, 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 sempre. Isso quer dizer o quê? Que Xangô vai sempre defender a verdade. Doa em quem doer. E ele bate, eu posso dizer que eu carrego esse senhor na minha cabeça, com a doce e tudo, né? Por quase 10 anos. E ele bate sem dó. Eu nunca apanhei dele. Graças a ele, né? Graças a mim também. Porque eu ando na linha. Porque ele bate sem dó nem piedade. E dói. Dói. Eu já recebi gente na minha casa que estava com um negativo de Xangô em cima dela, que você quer chorar de ouvir os relatos da pessoa. É Xangô batendo. Ah, ô Lua, mas o orixá não castiga. Para com isso que o orixá castiga sim. Volta para a igreja com esse papo, hein? Esse papo de que o orixá não castiga, de que o orixá é bonzinho, de que o orixá é santo. Gente, parem com isso. A nossa tradição é uma tradição de disciplina. Se você não tem vocação para viver uma vida disciplinar, vai lá para a igreja do Edir Macedo, porque lá tem aquela coisa toda. Agora, você quer cultuar orixá e quer cultuar e faz levar uma vida de qualquer jeito, não vale, não dá. Então o orixá castiga sim. O orixá vai bater no filho, o orixá vai corrigir o filho. Existe um discurso aí, influenciado por uma branquidade, por uma mentalidade branca,
extremamente pesarosa, que coloca o orixá como ser de luz, né? Como anjo, uma coisa assim. Não, os orixás são ancestres. Orixás são força viva. O orixá não está paralisado na imagem no altar, não, hein? O orixá é energia, o orixá está vivo, a gente sente. O orixá está comendo, está bebendo. O orixá está vivo. Você invoca o orixá, você sente a força do orixá. Quando você invoca Xangô, não é quando você invoca Oxum. Quando você invoca Xangô, não é como você invoca Ogum. Se você tem sensibilidade, se você tem percepção, você sente quando a força é de Xangô, quando a força é do Ogum, quando a força é de Oxum, quando a força é de Oxalá. Tudo tem uma frequência. E é diferente. Quando o Oxalá está em cena de um jeito, quando o Xangô está em cena de outro jeito, quando a força do Ogum está em cena de outro jeito, quando a força de Iemanjá está em cena de outro jeito. Os nossos orixás são vivos, eles comem, gente. Eles têm uma culinária própria, vocês não sabiam disso? Ou vocês acham que é enfeite? Nossos orixás têm uma culinária própria, uma mesa própria. São comidas, cada divindade tem a sua comida própria. Cada divindade orixá tem os seus gostos próprios. A gente dá comida para o orixá porque ele é um fóssil? Não, a gente dá comida ao orixá, a gente dá adimu, o termo em Yorubá, adimu. A gente dá adimu para o orixá porque ele é vivo no espírito. Eles são vivos no mundo invisível. Eu já falei para vocês, não é porque vocês não vê o invisível que o invisível não existe. Não é porque você não vê espírito que espírito não existe. Espírito existe. De todo tipo. Espírito bom, espírito ruim, espírito péssimo, espírito encardido, alma penada, tudo isso existe. Você que não vê. Este vê, mas você não vê. Às vezes do seu lado tem uma alma penada. Às vezes do seu lado tem a alma de um egum, de um obsessor, de um encardido. Você não sabe. Às vezes do seu lado tem um daimon. Às vezes do seu lado tem uma salamandra. Às vezes do seu lado tem um obsessor. Muita gente é dirigida, governada, orientada por obsessor. Tem gente que é o próprio obsessor na Terra. Vocês não percebem isso, não? Eu percebo. Tem gente que nasceu para ser obsessor. Aí você fala assim, de quem aquela pessoa é filha? É filha de um obsessor. Porque o orixá passou longe. Então tem gente que é orientada, governada, persuadida, influenciada por espíritos ruins. Por Ajogum. E tem gente que é influenciada por espíritos bons. A diferença das nossas divindades, dos nossos orixás, para os daimos europeus, para os anjos da tradição judaico-cristã, islâmica, para os santos católicos, é uma só. Os daimons, os anjos e os santos católicos são teúrgicos. Aí a gente teria que ter uma aula só de teurgia para entender essa situação. Demônios, anjos e santos, muito presente nas tradições espirituais europeias, ocidentais, são teúrgicos. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer que eles são teúrgicos? Eles não aceitam sangue e nem comida. Os nossos orixás não são teúrgicos. Os nossos orixás são ancestrais. E qual é a diferença? Os nossos orixás, eles andaram na terra. Eles pisaram na terra. Os santos católicos também são eguns. Mas tem toda uma mística em volta desses santos que ali acaba colocando eles numa áurea, uma coisa distante, uma coisa assim meio complicada. Tanto é verdade que muitos desses santos católicos
sincretizados nas nossas tradições populares afrodiaspóricas, ganharam status de Egum. Quer um exemplo? Santo Antônio. Santo Antônio pequenino, amansador de burro bravo. Né? Santo Antônio é celebrado nas nossas umbandas, nas nossas quimbandas, sincretizado. São Jorge da Capadócia, outro. Em muitos terreiros de umbanda no Brasil, São Jorge é um codinome para Ogum. E nos festejos de Jorge, no mês de abril, Jorge, o santo católico da Capadócia, na Turquia, recebe sua feijoada, recebe suas bebidas, recebe todas as suas coisas. Por quê? Porque nas nossas tradições afrodiaspóricas, esses santos foram transformados em Egum. Não nos interessa essa áurea toda deles, interessa a vida deles. Então, os nossos orixás não são teúrgicos. Os nossos orixás comem sangue, comem comida, bebem. E por que eles comem sangue? O sangue é o elemento primordial da vida. O sacrifício animal, que muita gente não entende porque tem preconceito, mas essa gente come carne abatida em abatedouro, violentada, carne com energia burucu. Essa gente vai para o açougue, não sabe nem a procedência da carne que está comendo, mas está lá comendo carne. Mas quando vai falar dos nossos sacrifícios, nas nossas tradições, fica com preconceito, com ideia errada. A carne que eu dou, o sacrifício que eu faço por orixá, o sacrifício do animal que eu dou ao orixá, a carne é muito mais saudável do que a carne do açougue. Porque na minha linhagem, na minha tradição, carne de sacrifício não vai para o lixo, não vai para a encruzilhada. Isso é outra pantomima. Não existe negócio de mandar carne para a encruzilhada. Num país desse, com tanta gente morrendo de fome, a gente dando contra-testemunho, despachando animal sacrificado na encruzilhada, na rua, nos parques. Isso é uma aberração, está tudo errado. Sacrificou para o orixá, a carne deve ser consumida pelo coletivo. Isso é sagrado. Os muçulmanos fazem isso. Os judeus fazem isso. Vocês sabiam disso? Que os muçulmanos só comem carne halal? Sabe o que é carne halal? A carne halal dos muçulmanos é a carne sacrificada para Allah. Se aquela carne, daquele frango, daquele boi, daquela vaca, daquele cabrito, daquela ovelha, não foi sacrificada lá, Bismillahirrahmanirrahim, eles não comem em hipótese alguma. Muçulmano só come carne, vai lá no açougue, no Brasil tem em São Paulo, vai lá no mercado e a carne tem que estar escrito assim, halal. Se não tiver escrito halal, eles não comem, é proibido. E muçulmano não come carne de porco em hipótese alguma. O judeu tem que estar escrito kosher. Tudo do judeu tem que estar escrito kosher. Ele só compra, ele só come, ele só usa coisas que são kosher. Ou seja, coisas que foram entregues, que foram ofertadas, que foram feitas em nome de Jeová. Não comem. É prática alimentar dessas tradições semíticas. E nós, praticantes da tradição de orixá, porque a gente não entende, boa parte deles a gente não leva os nossos cultos a sério, sequer entende, está jogando o frango que matou para o Exu na encruzilhada. Isso não existe. Na Nigéria não existe isso. No culto tradicional não se joga nada fora. Vocês imaginam com a pobreza que os nativos iorubás vivem, na sua maioria, é verdade, eu vi com meus próprios olhos, vai jogar a carne fora, gente? Aquele animal vai para a cozinha, é limpo e alimenta a comunidade toda, vai jogar fora? Você está louco?
Há mais de 20 anos eu pratico essa tradição, sempre comi a carne, nunca morri, nunca passei mal, pelo contrário, sempre me fortaleci. Então tem um entendimento errado. É um contra-axé jogar a carne fora, jogar o animal fora, despachar de qualquer jeito o animal que foi sacrificado aos deuses, aos orixás, às divindades. A carne desse animal, do sacrifício sagrado, do sacrifício religioso, da imolação sagrada dada ao orixá, essa carne é sagrada. É uma carne de axé. Nós, porque somos desorganizados, nós tínhamos que ter açougues. Nós tínhamos que dominar toda a indústria de carne desse país com carne de axé. A gente é desorganizado. Os judeus muçulmanos não, eles são organizados. Você chega em São Paulo, você tem comunidades judaicas organizadas. Você tem comunidades islâmicas organizadas. Você chega na Europa, você tem comunidade judaica organizada. A gente que é desorganizado. A gente fica com uma brigaiada, a gente é desorganizado. É uma pouca vergonha. Só Edom para dar juízo nesse povo e possibilitar a gente resgatar a essência da nossa tradição, a riqueza da nossa tradição, o poder da nossa tradição ancestral, que está tudo errado, uma maluquice desmedida. Volta a Xangô. Então, Xangô também tem uma culinária própria. Xangô tem comidas específicas. Comida que só Xangô come. Que até alguns outros orixás dividem no Xangô. Xangô partilha essa comida em algumas situações com outras divindades, mas Xangô tem a comida que ele gosta. Xangô tem a comida que ele deleita. Xangô tem a comida que ele agrada. Assim como Ogum também tem, assim como Exu também tem. Se a gente está dando comida para os nossos orixás, eles estão comendo. Se você já viu o estado que fica uma oferenda depois que a gente levanta ela dos pés dos orixás, das nossas divindades, das nossas entidades, você vê o status, como a comida fica. A energia é sugada, quer dizer, o espírito se alimenta. Então os nossos orixás são vivos, não são fósseis. Os orixás são vivos, não são paralíticos. Eles estão agindo, eles funcionam. A gente mantém essa tradição viva. Xangô também tem peculiaridades, como os pidãs de Xangô. Xangô faz malabarismo, né? Xangô cospe fogo pela boca, Xangô bota os olhos para fora, Xangô gosta de alegrar a coletividade. Então Xangô gosta da festa. Então Xangô tem uma série de malabarismos mágicos que ele faz isso para reunir o aglomerado de devotos e celebrar com esses devotos a festa. Quem já viu, na época que o meu pai Elegum era vivo, vocês devem ter visto o vídeo deles fazendo esses malabarismos, essas mágicas, durante o festival de Xangô, na Nigéria, no mês de agosto. Enfiar um ferro daqui lá, cuspir fogo pela boca, os olhos, né, sair para fora, essas coisas todas, que é muito hilária, é muito engraçada, mas é também a forma de Xangô não só demonstrar o teu poder, mas também de alegrar, de celebrar, de festejar com os convivas a sua presença no mundo, né? O Elegum tem que ser muito preparado, porque essas mágicas, né? Esses atrativos de Xangô, ele é passado de tradição a tradição, né? Então, quem tem as tradições familiares, que tem os segredos, os fundamentos dessas magias, transmite por gerações esses segredos, essas magias. Ô Lu, existe uma controvérsia, né? Muita gente fica meio confusa. Quem é esse Xangô que veio do céu? E quem é esse Xangô que viveu na Terra, né? Porque há relatos, né? Há todo um relato de um Xangô encarnado. Esse Xangô encarnado, também celebrado em Ó, ele chama Telaukô. Telaukô foi um grande elafim de Oió que acredita ser a reencarnação de Xangô. Telaukô reporta-se
ali por volta do século XI e XII, quando a dinastia de Xangô toma o poder e ela expande aí o grande império, né? Então, entre o século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII do século passado, esse império foi muito forte, muito poderoso. Ele começa a ruir ali no final do século XVII, no final do século XVIII, por volta de 1780, 1770, por ali, o império começa a ruir devido às guerras com o império do Dahomey. Uma guerra entre o império de Oió e o império do Dahomey começa a ruir, a fazer com que o império de Oió perca força. Mas ele se manteve ainda no século XIX, até que ali por volta de 1820, 1830, com uma empreitada da Inglaterra, ela provoca uma guerra, um conflito entre o Império de Oió, na parte sul da Nigéria, e o Califado de Sokoto, o Califado muçulmano de Sokoto, na parte norte da Nigéria. A Inglaterra, como colônia imperialista, apoia, introjeta mísseis, instrumentos bélicos em geral, aos dois impérios. Ela financia a guerra dos dois impérios. Olha que interessante. O que uma colônia imperial é capaz de fazer para destruir dois impérios e dominar todos os dois, não é verdade? Essa é a intenção da Inglaterra. Então ela financia os dois impérios. Ela financia, ela apoia tanto o Império de Oió e financia, apoia tanto o Califado muçulmano de Sokoto do norte da Nigéria. Com a fragilidade dos dois impérios, o que ela faz? No final do século XIX, ela cria um protetorado do sul ligado ao antigo Império de Oió e um protetorado do norte ligado ao antigo Califado de Sokoto, Califado muçulmano de Sokoto, e domina toda a região. Vocês sabem muito bem que foi a Inglaterra quem colonizou o que chamamos hoje de Nigéria. Então, Tela-Oko foi um grande alafim que é celebrado em Oió como a reencarnação de Xangô. Eles chamam de Tela-Oko. Tela-Oko não é o Xangô histórico. Então a gente pode falar do Xangô histórico que veio de Coleorum, que veio do céu, e essa reencarnação entre várias. Porque Tela-Oko não foi a única reencarnação de Xangô. Xangô teve várias reencarnações. Tela-Oko ganhou aí uma expressão, ganhou uma expressividade, ganhou uma memória, porque ele foi aí o grande alafim desse período auge do Império de Oió, que vai do século XII, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, que vai do século XII até meados do século XIX. Esse império tem uma dinastia única aí, ó, com uma grande cavalaria, com uma grande força bélica, e um império que estava em vanguarda, porque na corte do Alafim já existia ali interações políticas, comerciais com povos oriundos de várias regiões do mundo, sobretudo da África, do mundo árabe, né? Dessa região onde um comércio se dava de forma muito, muito costumeira. Existia árabes, existia pessoas de outros cantos do mundo que viviam nas cercanias do Império e inclusive prestavam assessoria, prestavam atendimento e participavam da vida palaciana em Oió. Então, era um império na vanguarda que já tinha relações comerciais, diplomáticas com outros povos. Essa ideia de que antes dos colonizadores imperialistas chegarem à África, os povos africanos, os impérios, os reinados africanos não tinham relações comerciais, relações diplomáticas com outro povo, vivia nas aldeias de forma distante, isolada. Isso é mentira, isso é propaganda enganosa, né? Muitos reinados, muitos impérios africanos possuíam relações
comerciais e diplomática com vários outros impérios, com vários outros reinados, com vários outros povos, não só de África como a Ásia, né? Então, antes dos imperadores, dos colonizadores chegarem, né, dos escravagistas, né, chegarem na África para extorquir humanos para a escravidão nas Américas, esses povos possuíam relações comerciais e diplomáticas e viviam com diplomacias e como estados independentes, né? Então não tem essa história de que a Europa levou civilidade para a África. Isso é papo furado, isso é papo colonial, né? Isso tem que ser desconstruído, porque a gente acha que os povos africanos, do qual muitos de nós somos herdeiros, eram povos primitivos, eram povos esquecidos, eram povos iletrados, eram povos sem cultura, eram povos sem conhecimento. Isso não procede definitivamente. A Europa só levou caos, os colonizadores, os imperialistas europeus, desde o século XVI, especificamente, só levou caos, morte, doença e violência para o continente africano. Não levaram nada até os dias de hoje. Muitos desses países, ex-colônias europeias, continuam sendo vassalos, continuam sendo territórios dominados por forças coloniais. Entende? Então, o presente que a Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica, França, Itália, né, entre outros, o presente, né, a coisa boa, como quer entender, que esses países europeus levaram para a África foi morte, violência, fracasso, miséria e caos. É isso que essas colônias fizeram e fazem até os dias de hoje. Destruição total. Os africanos viviam muito melhor antes da invasão europeia. Ok? Enquanto a Europa era uma pocígua, uma gente porca, iletrada, sem higiene, fedida e burra, porque a realeza europeia era burra de maré de si. Esses reis não sabiam ler, esses reis, essas rainhas não sabiam escrever. Essa gente vivia às custas da erudição dos padres e do clero. Enquanto isso, no mundo africano, no mundo asiático, uma sabedoria, um conhecimento altamente elaborado em vários campos da ciência já era orquestrado, já estava construído. Na parte da engenharia, essa gente tinha um sistema de refrigeração de casas, de esgoto. Essa gente tinha modos alimentares altamente sofisticados. Não foi os europeus que deram para o mundo modos alimentares higiênicos sofisticados. Foram o mundo asiático. O Império Persa, né? O Império Sassânida, né? O grande Império Persa, já existia uma sofisticação que quando Alexandre o Grande chegou na Pérsia e viu a sofisticação daqueles palácios, dos modos da mesa, ficou chocado. Porque eles tinham modos. E até em África, com toda a estrutura em África, existiam modos de higiene, modos de limpeza, modos de resguardo, modos de cuidado, modos alimentares. Então, o que essa gente levou? Essa gente leva destruição para a África e para a Ásia e extorque, além de corpos humanos, além de seres humanos, eles também extorquiram, roubaram sabedoria, conhecimento, tecnologias e levaram para a Europa. E a Europa torna aí essa grande potência à custa de vidas e à custa de talentos do Oriente e da África, da Ásia e da África. Né? Então, o poderio europeu, ele custou vidas, ele custou talentos, ele custou muito sacrifício. No próprio Império de Ó existiam tecnologias altamente avançadas
de negociação, tecnologias comerciais, tecnologias matemáticas, de como fazer cálculo. E essa gente era letrada, essa gente tinha, embora eles tinham eram tradições ágrafas, né? Tradições orais, eles tinham contato com o mundo árabe desde o século X, porque desde o século X, XI, os muçulmanos, o islamismo está nessa região do Saara e do Alto Saara e do Baixo Saara, né? Acima do Saara e abaixo do Saara. A Nigéria está abaixo do Saara. Desde o século XI, o Islã já está nessa região, vindo do Maghrebe, do Egito, da Tunísia, do Marrocos, descendo para o Senegal, e do Senegal ele foi para Burkina, foi para Mali, foi para o Togo, foi para Gana, foi para a Nigéria. Então, desde o século XI, essa população da costa do Golfo da Guiné, onde está a Nigéria e o Benin, já tinham relações com os árabes e aprenderam com os árabes a arte da matemática, a arte do comércio. Os árabes são excelentes comerciantes, são excelentes matemáticos. O povo do norte da Nigéria, os Fulani e os Hausa, são árabes. E o povo do sul, os Yorubás, na sua diversidade, porque o Yorubá é o nome somente de uma das etnias da região tradicional Yorubá. Mas tem os Yorubás, tem os Ebás, tem os Ibominas, tem os Ibôs, tem os Jexá. São várias etnias que compõem o que a gente chama de Yorubá. O Yorubá era só uma delas. Os Yorubás são os Aiós. Os Yorubás era chamado, vamos dizer assim, o povo de Oió, a etnia dominante em Oió. A etnia dominante em Abeokuta são os Ebás. As etnias dominantes mais ao leste, vamos dizer assim, são os Ibôs. Mais ao centro tem os Ijexás, né? Tem os Equeti, tem os Quetu. Então, com a independência da Nigéria, todo esse povo ficou conhecido como Yorubá. Mas Yorubá era como foi chamado, né? O povo de Oió, a etnia dominante dentro dessa região que é Oió. Então, vale a pena ressaltar que essas reencarnações reais de Xangô, que são manifestações desse orixá, eram reencarnações que tinham poderes. E Telocô, até onde as memórias, as fontes delimitam, também tinham poderes que recordavam o próprio Xangô histórico, o Xangô mítico, o Xangô que veio do céu. E como conta as narrativas, os itons, Xangô veio do céu, veio de Coleurum, e aqui ele plantou a sua dinastia, né? O seu povoado. Era um rei que tinha muitas mulheres. A primeira delas foi Obá, mas ele também teve Oxum como mulheres. Ele também teve Oiá como a sua mulher predileta. Só que Oiá nunca foi rainha. Oiá nunca foi a rainha de Oió. A rainha de Oió sempre foi Obá. Mas Oiá era a esposa predileta de Xangô, é a esposa que Xangô mais amou. Nós vamos ter o nosso momento para falar somente de Oiá. E Xangô era um rei muito benevolente e muito temido, ao ponto de um provérbio dizer o seguinte: na casa que Xangô entra, todos os orixás saem correndo. Isso é uma forma de dizer o temor que Xangô transmitia, o temor que Xangô passava para as pessoas. Um orixá destemido, um orixá forte, um orixá altivo, um orixá capaz de levar a justiça e a verdade aonde quer que eles cheguem. Esse culto que chegou até os nossos dias continua sendo realizado através dessas memórias ancestrais, chamando Xangô para estar conosco, para habitar as nossas comunidades, nossas casas, os nossos festejos, com o intuito de trazer para nós o senso de justiça, o senso de verdade, o senso de lealdade. Xangô é um orixá que gosta de lealdade.
Xangô é um orixá que prima pela verdade. Qualquer coisa que você queira pedir Xangô, você precisa chegar até ele com verdade. Você precisa chegar a ele despojado. Você não pode estar armado diante de Xangô. Não vá falar com Xangô com argumento. Xangô não está afim dos seus argumentos. Xangô está afim da sua verdade. Xangô é um orixá muito bom para questões de injustiça. Mas Xangô também é um orixá muito bom para questões de doença e saúde. Xangô é um orixá muito bom para as questões do amor. Xangô é um orixá muito bom para as questões de trabalho. Se você está passando por situações de injustiça no seu trabalho, na sua família, Xangô é muito bom para harmonizar a família. Então, mas qualquer coisa que você peça a Xangô, ele é um orixá do vermelho. Eu explicava, assim como eu expliquei ontem para algum, a cor de Xangô é o vermelho. Ele é um orixá neutro. Ele não é um orixá de partido. Todos os orixás que carregam o vermelho são orixás neutros, são orixás pupá. São orixás que sempre vão olhar para os dois lados, vão olhar para a situação como um todo. O branco na conta de Xangô foi presente de Oxalá. Porque Xangô era destemido e desmedido. Xangô não tem papa na língua. Xangô, quando tem que cortar uma cabeça, ele corta sem dó nem piedade. Xangô, quando tem que bater, ele bate sem piedade. Antes dele carregar a temperança que o Batalá deu para ele era muito mais irracível, ele não media as consequências dos teus atos. Então o Batalá disse para ele, Xangô, calma, respira, pensa antes de agir. O branco representa exatamente a temperança, a expansão da consciência. Eu falava lá na live sobre o Batalá que o Batalá está associado à expansão da consciência. Por isso que o branco simboliza essa profusão da consciência expandida. O vermelho representa a passionalidade e Xangô é profundamente passional. O branco é para lembrar que Xangô não age antes de pensar. Não faça nada sem antes refletir. O Batalá quem ensinou Xangô isso, por isso que ele carrega o branco. Mas a conta dele é toda vermelha. O branco foi presente de Ubatalá, que também conta um Itã, que uma certa feita, o Batalá foi visitar Xangô e no meio do caminho ele foi, sua caravana, sua carruagem, foi roubada, né? Foi invadida por ladrões de beira de estrada. E naquela confusão toda de roubar a carga, de roubar a carruagem, o Batalá, todo vestido na sua veste branca, porque ele só anda de branco, cai ali no chão, na terra, se suja totalmente e ele tenta ir a pé, né, vamos dizer assim, até o palácio de Xangô. Quando ele está na proximidade do palácio, guardas, né, do palácio vê aquele maltrapilho e prende ele e coloca ele numa masmorra. O Itã fala que tudo no reino de Oió começou a apodrecer, começou a morrer. E isso chamou a atenção de Xangô, que vai até o oráculo do Eri de Logum e pergunta ao oráculo o que está acontecendo no seu reino. O oráculo afirma para Xangô, diz a Xangô, que na masmorra do seu palácio tem um ser sublime, tem alguém muito especial que não deveria estar preso e está lá preso, sofrendo de forma apavorante. Xangô vai até a masmorra e quando ele chega lá, ele vê que é o próprio orixá, o Batalá, o orixá ancião, que está aprisionado, sujo, maltrapilho, jogado na sua masmorra. Xangô então manda confeccionar a veste mais bonita que as rendeiras, as costureiras, os alfaiates do império pudessem fazer. Ordena que o Batalá tome um banho auspicioso, veste o Batalá com essa veste real, e ele mesmo carrega o Batalá nas costas e coloca o Batalá sentado no seu próprio trono. Um exemplo de total lealdade, de total submissão, de total respeito ao velho ancião que representa esse lugar de Obatalixá, como ele é chamado. Eu falava disso na live sobre o Batalá. O que é Obatalixá? O rei dos orixá.
Obatalá é Obatarixá, ele é o rei dos orixás. Então Xangô reconhece essa realeza nesse velho, nesse ancião, e homenageia ele, sentando o orixá Obatalá no seu próprio trono, como sinal de respeito, né? Esse Tan, ele é celebrado em muitas comunidades no Brasil, no que ficou conhecido como Águas de Oxalá. As Águas de Oxalá conta exatamente esse Tan de forma ritual. Então, quem já participou de umas Águas de Oxalá vai ver que todo o rito das Águas de Oxalá está baseado, com toda a criatividade, com todo o fundamento que cada comunidade tem, mas ele está todo baseado nesse Tan, que tem várias roupagens, várias camadas, várias narrativas, várias formas de contar, não importa, desde que você não perca a centralidade da narrativa, você pode contá-la de muitas maneiras e não é problema, porque a narrativa ela tem uma relevância, ela tem um porquê de existir. E se o porquê de existir da narrativa se não tem, como você está contando ela é o de menos. Então, Xangô também tem esse apreço, né, pela dignidade das pessoas, pela honra, né? Xangô respeita a ordem das coisas, né? Respeita o lugar que as pessoas têm na vida, né? Na estrutura social, na estrutura comunitária. Xangô é um orixá destruidor. Xangô é um orixá de destruição. Xangô não pensa duas vezes para destruir malfeitores, ladrões, bandidos, impúdicos e pessoas malvadas. Xangô é literalmente o orixá do povo, o orixá que escuta o clamor do povo, um orixá sensível à dor das pessoas, um orixá justo diante da injustiça, seja ela que ordem for, seja ela de que teor for. Xangô assume essa causa, Xangô toma para si o sentimento, a dor das pessoas que estão em sofrimento, que estão em desatino. Eu peço a Xangô, meu pai, eu peço a Cabieci, esse grande orixá, dono da festa, dono da dança, dono do raio e do trovão, dono da chuva e da eletricidade, orixá dançarino, orixá que dança no fogo, orixá nobre, rei, altivo, que seja a bênção para todos nós nos dias de hoje, e que a força de Xangô, que é fogo, que é chama, que é energia viva, nunca deixe que a gente perca esse gosto pela vida, esse gosto pela comida, porque Xangô é um orixá que come bem. Eu tenho uma péssima fama, gente. Quando as pessoas me convidam para ir na casa delas comer, elas já sabem que eu sou da boa mesa, que eu gosto de comer com gosto. A mamãe sempre fala isso, né? Minha mãe fala bem assim, eu amo cozinhar para o Patrick, porque o Patrick come com uma boca boa. É a boca de Xangô, que gosta de comer comida boa, que gosta de estar numa mesa com comida boa e que gosta de comer com gosto, com maravilhamento. Sabe aquelas pessoas que estão na mesa comendo assim? Comendo com desdém? Eu tenho pavor de gente que come com desdém, porque a comida é axé. Comida de mãe, comida de vó, comida das pessoas que a gente ama é axé. Você não pode comer a comida que é feita com amor de qualquer jeito. Eu falava do fast food. Tem gente que prefere a comida do fast food do que a comida de mãe. E tem pais educando o seu filho para comer fast food, enquanto tem comida feita em casa. Não, educa o teu filho, mãe, para comer a sua comida. Educa a criança para comer a tua comida. Faça o seu filho saborear a comida da vovó enquanto ela está viva. Enquanto minha avó santa, a mãe de minha mãe, estava viva, mesmo morando distante, eu chegava de férias ou para visitá-la, eu fazia questão de comer a comida dela, porque comida de vó cura. Comida de vó mantém a memória. Comida de vó mantém a gente protegido, resguardado, assim como comida de mãe. Comida de mãe é o verdadeiro axé. Comida de mãe é o axé que alimenta nosso corpo, que alimenta a nossa vida. Não escolha o fast food. Vá comer a comida da sua mãe. E nunca reclama da comida da sua mãe, porque reclamar de comida de mãe é contra axé. Reclamar da comida de vó é contra axé. Então, que Xangô nos abençoe, que Xangô
nos ajude a vencer nossos inimigos sem dó nem piedade. Seja lá qual for a vicissitude, seja lá qual for o problema que está no teu caminho, peça a Xangô que o derrote. Peça a Xangô que passa por cima. Peça a Xangô que passa na frente. Não importa qual seja o seu problema. O problema que você está passando é a solução. Ele já é a solução. Então, torne o seu problema a solução para você passar dessa situação à outra e se tornar mais forte, se tornar melhor. Não deixa que nada te derrube. Carregue Xangô com você, seja devoto de Xangô, seja verdadeiro com Xangô. Não precisa ter o altar de Xangô para chamar para o Xangô. Você pode chamar Xangô na sua cabeça, você pode chamar Xangô na sua mente, na sua consciência, você pode gritar para o Xangô, falar com o Xangô e pedir Xangô justiça, pedir Xangô verdade e pedir Xangô, pedir Cabieci que venha ao teu socorro, que venha ao teu encontro. Xangô é muito vivo no Brasil. Xangô é poderosamente no Brasil. Xangô ama o Brasil, aonde ele come amalá, aonde ele come feijão fradinho, aonde ele come carneiro, aonde ele come bem. Então Xangô mora aqui, Xangô está aqui e também está em todos os lugares, porque Xangô é espírito. Xangô é ancestralidade. Que Xangô nos abençoe, que Xangô nos guarde, que Xangô nos ilumine. Um bom feriado para todos, um bom final de semana a todas as pessoas, que todos possam ser presentes, agraciados com a força do fogo que esquenta, que levanta, que desperta e que nos acorda. Axé, axé de Olodumare, Olodumare axé. Cabe esse Xangô, meu pai. Amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Cabe esse Xangô, Xangô Lucossô, Ocoiá, cabe esse o.